Oi, toda escuta, tudo pronto aqui, a noiva tá entrando, o noivo já tá a postos. O quê? A noiva falou que não vai mais casar porque o noivo montou o convite de casamento deles no Canva? Ah, mas eu não casava também mesmo não. Cancela, cancela. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal que tá com vocês na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na pobreza e na riqueza. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu tô há muito tempo querendo trazer para vocês, que são os monogramas, muito utilizados para convites de 15 anos, convites de casamento. Eu vou ensinar vocês a como fazer um monograma e quais são os cuidados que você tem que ter para o teu trabalho não resvalar pro brega, que é uma coisa que às vezes pode acontecer. Então, antes da gente começar o nosso tutorial, já deixa aqui o seu joinha e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Fez tudo que eu te pedi? Então tá, vamos lá. Pra gente começar, é importante você saber que o monograma é, antes de tudo, um logo. Inclusive, a gente tem várias marcas famosas que usam o monograma, como aqui a 3M, a Warner, a General Electric, a Givenchy. Aliás, muitas marcas do segmento de luxo, como Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, usam o monograma. Inclusive, o monograma aparece como um objeto de ostentação nas peças dessas marcas. E claro, se você for como eu, muito bagaceira, você vai lembrar que o KFC também usa o monograma. E o que tudo isso tem em comum com o nosso tutorial? Eu quero ensinar para vocês a como criar relações entre as letras. Normalmente, quando alguém quer fazer um monograma, o que essa pessoa faz? E ela acaba sempre com um resultado parecido com isso daqui. Ela pega a ferramenta de texto, digita uma das iniciais, digita outra, seleciona uma fonte manuscrita aqui das opções do Illustrator, aproxima as duas e coloca algum floreio em volta. Esses floreios, inclusive, você encontra aqui no painel de pincéis. Se você vier aqui em abrir biblioteca de pincéis, decorativo, conjunto de caracóis elegantes e pincéis florais, você vai encontrar aqui uma biblioteca bem extensa, de florzinha, de floreiozinho. Então, vamos tentar fugir disso daqui inicialmente, tá bom? É claro que você vai fazer o que o seu cliente quiser, mas a gente vai fazer o nosso trabalho de oferecer alguma coisa a mais para ele, tá? Uma coisa um pouco mais profunda do que isso daqui. E sim, o passo inicial vai ser a gente digitar as iniciais do nosso cliente. Se for um convite de casamento, um monograma para um convite de casamento, a gente vai trabalhar com as iniciais dos noivos. Se for uma festa de 15 anos, a gente vai trabalhar com as primeiras letras, né, do nome, do sobrenome. Mas o monograma, ele é assim, ele sempre tem duas ou mais letras. E a gente vai entender um pouco da personalidade do nosso cliente, se ele quer uma coisa mais clássica, mais moderna. E a primeira coisa vai ser a gente explorar uma fonte que tem a ver com esse estilo do cliente. Fazendo aqui um pequeno exercício, eu escolhi a fonte Bodoni, que é uma fonte super clássica. E, aliás, os ensinamentos que eu passei para vocês no vídeo sobre como escolher fonte, como escolher tipografia para logo, eles vão ser super úteis aqui. Porque tudo que a gente quer passar com um projeto de monograma é a identidade daquele casal, daquela pessoa que está fazendo aniversário, ou até daquela marca para quem você está criando um monograma comercial, que pode não ter nada a ver com festa de casamento. Então, fazendo o exercício aqui, eu escolhi a Bodoni e eu vou começar a explorar relações entre essas letras, tá? Vamos supor que G e M, inclusive, são as iniciais minhas e do meu marido. Vamos tentar ver como essas letras se relacionam e como a gente consegue criar um único objeto a partir das duas, em vez de só emparelhar aqui e colocar uma coisa em volta. Então você pode vir aqui explorar a relação entre essas serifas, você pode vir aqui e juntar essas duas letras como se elas estivessem fundidas e uma nascesse da outra. Isso aqui, inclusive, tem um pouco a ver com o conceito, né, do casamento, onde você tem a sua individualidade, mas que um tá ali junto do outro. E aí, depois de você fazer esses exercícios, você pode finalizar o seu projeto convertendo essas letras em curvas. Então, vou vir aqui em objeto, expandir
ou então em tipo, criar contornos, e eu vou realmente trabalhar isso daqui como um único símbolo. Então eu vou selecionar as duas, vou vir aqui no painel Pathfinder, vou mandar soldar as duas e eventualmente fazer algum pequeno ajuste aqui, tá vendo, ó? Que tenha ficado algum pontinho fora do lugar. Isso aqui pra gente dar um exemplo simples. Vamos olhar aqui um outro exemplo que não é um exemplo convencional. Eu estou usando a Futura para poder criar um monograma de um casal que tenha um perfil mais moderno, que não goste de muita firula. Então eu tenho aqui as iniciais digitadas com a Futura e eu vou fundir o G com o M de modo que pareça que ele está saindo daqui de baixo. Então, como que eu faço isso? Eu vou repetir aquele processo de vir aqui em tipo, pedir para criar contornos, vou aproximar o M do G, desse jeito aqui. E aí com a borracha, e a gente vai ter que virar um pouco cirurgião plástico aqui da tipografia, né? Vamos começar aqui a cortar pedaços disso daqui, ó. E aí eu já posso até fazer isso daqui, tá vendo? Se eu quero que isso daqui saia daqui, eu posso vir e fazer assim, tá vendo? Para depois acertar, tá bom? Aqui desse jeito. Não tem problema se ficar meio torto de primeira, tá? Em seguida, eu acho que já é hora, eu vou fundir os dois novamente com o Pathfinder e vou partir para dar alguns retoques. Então, aqui eu tenho alguns problemas, né, acontecendo. Eu vou apagar esses pontinhos aqui pressionando Shift com a caneta, né, que apaga pontos. Quando a gente pressiona Shift, a gente consegue ter mais suavidade, ele não escangalha tanto, né, a curva. E eu quero ter um movimento assim, ó, como se fosse tá vendo? Uma onda aqui. E aí eu vou reproduzir esse objeto aqui, que tá existindo aqui, na forma de uma contraforma, de uma forma negativa. Eu vou levar esse movimento para alguns outros pontos do meu monograma. Então eu vou arredondar usando o widget de canto essa ponta daqui, vou arredondar essa ponta daqui e vou arredondar esse finalzinho daqui. E aí com isso um monograma diferentão, que tem mais cara de logo, né, mas uma coisa mais moderna, também é uma opção. E é claro, sempre tem aquele momento que você fala assim, eu não quero saber, eu vou casar, é meu casamento, eu quero a farofa toda, eu quero véu de 5 metros, eu quero 20 casais de padrinhos, então a gente tem que realmente partir pro clássico. Tenho aqui as iniciais do casalzinho e vou escolher uma fonte bem firulenta, bem clássica. No caso, eu tô trabalhando com a Vivaldi Italic. E novamente eu vou fazer o trabalho de buscar relações entre essas duas letras. Então eu vou começar a brincar com elas aqui uma por cima da outra, né? Ó, isso daqui dá uma parada, dá um samba interessante, isso daqui é legal, ó, e aí a gente começa a descobrir que tem uma conexão, um movimento aqui, então eu vou ficar com essa ideia daqui, tá bom? Vamos duplicar isso daqui, é sempre bom você manter um original que não esteja convertido em curva, né? Então mantenha ali duplicadinho, vou converter em curva isso daqui e vamos começar a fazer a nossa cirurgia aqui, nosso corte. Então eu vou começar a mexer no M. Com a borracha eu vou apagar essa parte aqui de cima, ó. Vou apagar esse rabo dele daqui, tá vendo, ó? Tipo assim, tá vendo? E aí vai apagando, ó, até parecer que um sai do outro, né? Aí você vai vender, porque isso é um pouco de lero-lero, mas é conceito também, assim, eu acredito de verdade nisso. Você tem um conceito aqui, quando uma letra dá continuidade à outra, né? Isso tem muito a ver com a coisa do relacionamento, enfim. Me procurem no Instagram para mais conselhos de relacionamento, mas é isso que você vai explicar para o seu cliente, por que você tomou essas decisões criativas, tá? Se for preciso, a gente gira um bocadinho, ó. E aí você tem uma letra saindo da outra. Desse jeito aqui a gente vai construindo o monograma. Tá? Ó, vai dar um zoom, vai tirar tudo que esteja atrapalhando aqui do caminho, ó, desse jeito. Depois a gente vai tirar aquele pitoquinho ali que sobrou. E quando você sentir que você terminou, você vai vir aqui e dar um zoom para resolver todos os probleminhas. É muito importante você fazer essa inspeção bem minuciosa aqui
para você não deixar nenhum pontinho fora, porque assim, se for um casal que queira uma coisa grandiosa e eles amarem esse monograma e quiserem estourar isso num painel assim na frente para receber os convidados, qualquer pequena falha vai ficar evidente. Então não seja preguiçoso do tipo, isso aqui vai ficar muito pequeno, ninguém vai perceber, pode ser que eles queiram colocar isso numa parede, então você tem que revisar para ver se tá tudo bem. Então isso daqui é uma boa solução de monograma, que não é preguiçosa, tá elegante, tá clássico, tá bonito, né? Porque é sobre isso. Gente, tem uma segunda opção para esse caminho mais floreado, mais elaborado, onde eu juntei o G e o M, criando um sinal de infinito aqui no meio, entre as duas letras. Então, conceitualmente fica bem legal. Você expor isso para o seu cliente, a gente tem que entender que tá tudo bem no design de festas, design de casamentos, a gente tá liberado de trabalhar com coisas mais extravagantes que você não necessariamente iria propor para uma empresa, fica bacana. Esse design aqui tem alguns problemas, por exemplo, aqui a gente tem uma curva mal feita, eu ainda não finalizei, né, totalmente a edição dele, aqui tem um nozinho que tá sobrando, aqui tem uma coisa chapada que não deveria existir, mas isso são ajustes que a gente vai fazer antes de finalizar totalmente e mostrar para o nosso cliente. Uma coisa importante que eu recomendo para você, tanto no design de logos de qualquer natureza, incluindo o design de monogramas, é que você pense um pouco no papel e você mostre algumas ideias para o seu cliente antes de você sentar no computador e partir para o digital. Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra gente contando e, claro, compartilha esse vídeo, ajuda a gente a crescer, a chegar em quem ainda não conhece o Vetorizaí e assim seremos todos felizes para sempre. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau! Usei o walkie-talkie do Batman, do Daniel, então enfim, é isso, é sobre isso.